Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma questão de função exponencial. Bom, a questão diz assim, ó. Resolva as seguintes inequações exponenciais. Aí aqui eu tenho, repara que 7 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3, ele é maior ou igual a 1. E 7 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3, ele é menor ou igual a 343. Antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da solução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Repara que eu tenho duas desigualdades, né? Então eu vou resolver cada desigualdade, tá legal? Então para este caso aqui, ó, onde 7x ao quadrado menos 4x mais 3, ele é maior ou igual a 1, eu vou chamar de primeiro caso. E para 7x ao quadrado menos 4x mais 3, menor ou igual a 343, eu vou chamar de segundo caso. Tá legal? Então, resolvendo o primeiro caso ele fica da seguinte maneira, olha só. Isso vai ficar 7x ao quadrado menos 4x mais 3, ele é maior ou igual a 1. Tá legal? Então, eu vou usar um artifício. Qual vai ser o meu artifício? Sabendo que qualquer número elevado a zero, ele é igual a 1. Exemplo, se eu tenho 2 elevado a zero, isso vai dar 1. Se eu tenho 5 elevado a zero, isso dá 1. Se eu tenho 1000 elevado a zero, isso dá 1. Então, se eu tenho 7 elevado a zero, isso também vai dar 1. Então, eu vou pegar esse 1 aqui, ó, e vou substituí-lo por 7 elevado a zero. Por quê? Para poder igualar as bases. Tranquilo? Então, sabendo que 1 é igual a 7 elevado a zero, tá? Então, eu vou pegar esse 1 e vou substituí-lo por 7 elevado a zero. Beleza? Aí isso vai ficar assim, ó. 7 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3, ele é maior ou igual a 7 elevado a zero, tá? Aí depois eu botei assim, ó. Como a base é maior que 1, tá vendo, ó? Base 7, ela é maior que 1. A desigualdade também é mantida nos expoentes. Então, para os expoentes, eu vou manter esta desigualdade aqui, ó. Eu vou cancelar a base, tá legal? Eu vou esquecer da base. E vou manter essa desigualdade para os expoentes. Então, isso vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3, ele é maior ou igual a zero, tá? Então, primeiro, achar as raízes da expressão x ao quadrado menos 4x mais 3. Tudo bem? Então, para achar as raízes, eu vou pegar esta expressão e vou igualar a zero, né? Porque raiz é o valor que zera a expressão. Tudo bem? Então, para poder achar as raízes, eu igualo a zero. Então, eu botei assim, ó. Para achar as raízes, sempre igualamos a expressão a zero, tá? Este caso aqui dá para fazer por soma em produto. Repara o seguinte, olha só. A soma das raízes, eu vou botar aqui, ó. A soma das raízes, vou chamar de x1 mais x2, ela é igual a menos b sobre a. Substituindo, isso vai ficar menos 4, menos 4, né? Aí sobre o a que vale 1, ó. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado, nesse caso é 1. O b é o valor que multiplica o x, neste caso aqui é o menos 4. E o c é o termo independente, nesse caso aqui é o mais 3. Então isso vai ficar menos b, ó, menos 4. Esse b vai ser substituído por menos 4. O a vale 1, tá legal? Então esse menos aqui, ó, vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. É como se fosse o menos 1 multiplicando o menos 4. Então, esse 4 que é negativo, ele fica positivo. Então, isso vai ficar 4 sobre 1. 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. Então, a soma das raízes dá 4. Tá legal? Então, eu preciso da adição de dois valores que venha da 4. Que é o oposto desse valor, né? O oposto de menos 4 é o 4. Então, a soma de dois valores tem que dar 4. E a multiplicação das raízes, ó. x1 vezes x2, isso é igual a c sobre a. O c, nesse caso, é o 3. Então, isso vai ficar 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 dá 3. Então, a multiplicação das raízes tem que dar 3. Então, tá aqui, ó. A multiplicação dos mesmos valores que tu usou na soma tem que dar 3, tá? E esses valores são 1 e 3. Repara que 1 mais 3 dá 4. E 1 vezes 3 dá 3. Então, x1 vale 1 e x2 vale 3. Beleza? Tranquilo? Agora sim, ó. Nossa segunda ideia, né?
estudamos o sinal da expressão x ao quadrado menos 4x mais 3. Repara o seguinte, olha só. Nesta desigualdade aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3, ela é maior ou igual a zero. Então, este quociente aqui, ó, ele tem que ser positivo, ele não pode ser negativo. Então, olha só. Repara que o gráfico dessa expressão aqui, ó, dessa equação do segundo grau, ela é uma parábola com concavidade voltada para cima. Por que concavidade voltada para cima? Porque o A, ele é maior que zero, né? Nesse caso aqui, o A, ó, vale 1. Tudo bem? Então, se o A ele é maior do que zero, vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Tranquilo? Beleza? Essa parte aqui do gráfico, ó, ela está acima do eixo das abscissas. Então, a imagem sempre vai ser positiva. Qualquer valor para x que eu pegar para cá, eu vou ter imagem positiva. Beleza? O y vai ser positivo. Agora aqui, ó, essa parte aqui do gráfico, ó, ela está abaixo do eixo das abscissas. Então, qualquer valor para x compreendido entre 1 e 3, né, eu vou ter imagem negativa. Tá legal? O y vai ser negativo. E repare que essa parte do gráfico aqui está acima do eixo das abscissas, né? Então, qualquer valor para x que eu pegar maior do que 3, eu vou ter imagem positiva. Tudo bem? Tranquilo? Então, como esta expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3, ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, a partir do 1, ó, para menos infinito, né, que vai dar positivo, e a partir do 3 para mais infinito, que vai dar positivo. Então, é isso daqui que serve para gente. Tá legal? Tranquilo? Agora, estudando o segundo caso. Olha só. No segundo caso, a gente tem o seguinte. 7 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3, ele tem que ser menor ou igual a 343. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 343 e vou decompor em fatores primos. Então, 343 decomposto em fatores primos, a gente começa por 7, porque 343 é divisível por 7. Então, 343 dividido por 7, isso dá 49. Aí, continuo dividindo por 7, porque 49 é divisível por 7. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Beleza? Então, a gente pode afirmar que o 343 ele é a mesma coisa que 7 ao cubo. Eu posso pegar esse 343 e substituí-lo por 7 ao cubo. Repara aqui que o fator primo 7 ele apareceu 3 vezes. Então, por isso que o expoente é 3. Tranquilo? Com isso, conseguimos igualar as bases. Beleza? Tranquilo? Aí isso ficou 7 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3, ele é menor ou igual a 7 elevado ao cubo. Aí eu botei assim, ó. Como a base é maior que 1, vamos manter a desigualdade nos expoentes. É o mesmo raciocínio do primeiro caso, né? Repare que essa base aqui é 7 e 7 é maior do que 1. Então, se isso acontece, esta desigualdade aqui, ó, também é mantida para os expoentes. A gente esquece da base e trabalha apenas com os expoentes. Aí isso vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3 menor ou igual a 3. Tranquilo? Então tá aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3 menor ou igual a 3. Repara que é uma equação do segundo grau. Então, se é uma equação do segundo grau, eu vou passar todos os termos para o mesmo lado. Então, eu vou pegar esse 3 aqui, ó, que está positivo desse lado, e vou passá-lo para o outro lado como negativo. Tá legal? Aí isso vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3 menos 3. Aí menor ou igual a zero. Então, isso fica x ao quadrado menos 4x, agora 3 menos 3 dá zero. Tá aqui, ó. Então, fica x ao quadrado menos 4x mais zero, menor ou igual a zero. Então, isso daqui vai ficar apenas x ao quadrado menos 4x menor ou igual a zero. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho que achar as raízes. Aí eu botei assim, ó. Vamos achar as raízes. Então, x ao quadrado menos 4x é igual a zero. Nesse caso aqui, eu vou resolver por equação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4x aqui, ó, que está neste membro como negativo, e vou passá-lo para o outro membro como positivo, né? Troca de lá, troca de sinal. Aí isso vai ficar x ao quadrado que é igual a 4x. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Aí fica x vezes x que é igual a 4x. Então, eu posso cancelar um x de cá com um x de lá. Posso simplificá-los. Tudo bem? Aí isso vai ficar x que é igual a 4. Beleza? Então, uma raiz é 0 e outra raiz é 4. Quando a gente faz isso, a raiz ela sempre é 0, tá legal? Uma das raízes vai ser sempre 0. Quando eu tenho
o termo independente igual a zero, então automaticamente uma das raízes sempre é zero. Tranquilo? Beleza? Então a gente sabe que as raízes, uma é zero e a outra é 4. Então eu botei assim, ó. Agora vamos estudar o sinal. Então repare que o gráfico dessa expressão aqui, ó, desse x ao quadrado menos 4x, é uma parábola, né, com concavidade voltada para cima, porque o a ele é maior que zero, tudo bem? Nesse caso aqui o a, ó, o valor que multiplica o x ao quadrado, ele é 1. Como ele não aparece, significa que ele é 1, né? Que o 1 na multiplicação é elemento neutro. Ele existe, mas ele não precisa aparecer. Ele pode ficar oculto. Beleza? Então a gente já sabe que essa parte aqui do gráfico que está acima do eixo das abscissas vai ter imagem positiva, né? Então qualquer valor que eu pregar para x sendo menor do que zero, vai ter imagem positiva. Essa parte aqui do gráfico está abaixo do eixo das abscissas, então a imagem vai ser negativa, né? Então qualquer valor que eu pegar entre 0 e 4 vai ter imagem negativa. Então por isso que aqui é menos. Essa parte aqui do gráfico vai ter imagem positiva, né? Então qualquer valor para x que eu pegar maior do que 4 vai ter o y positivo. Tranquilo? Beleza? E como o intervalo é fechado, né? Então as raízes estão inclusas. Então o 0 e o 4. Tá legal? Então, como aqui, ó, essa expressão aqui, ó, ela tem que ser menor ou igual a zero. Então, menor ou igual a zero, o que serve pra gente é a parte negativa. Então, essa parte aqui, ó, tá vendo? Que vai ter isso daqui, ó, como imagem negativa, né? Beleza? Tranquilo? Ah, Emerson, e se for zero? Se for zero, então tu vai zerar a expressão, porque isso daqui é a raiz. E se for 4, também zera a expressão, porque isso daqui também é a raiz. Raiz é o valor que zera a expressão. Beleza? Tranquilo? Ah, e se for valores compreendidos entre 0 e 4, vai ter y negativo, vai ter imagem negativa. Tudo bem? Então, agora eu botei assim, ó. A solução será a interseção entre o primeiro caso e o segundo caso. Tudo bem? Então, para achar a solução desta desigualdade aqui, ó, dessa inequações, tem que ser a interseção do primeiro com o segundo. Então, vamos nessa? Então, fica assim, olha só. Primeiro caso, ó, a solução vai do 1 para menos infinito e vai do 3 para mais infinito. Lembra? É o que a gente achou aqui, ó. Beleza? A solução do segundo caso são valores compreendidos do 0 até o 4, né? Então, a parte que a gente tem em comum aqui, ó, é essa daqui, ó. Tá vendo? É o que tem em comum, com 0 e 1 inclusos, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui é a interseção. E aqui é a mesma coisa, ó. O que a gente tem em comum aqui, ó, é essa parte aqui, ó, com 3 e 4 inclusos. Tá vendo? Então a solução fica da seguinte maneira. X pertence aos reais, tá o quê? X ele é maior ou igual a 0 e x é menor ou igual a 1. Ou x ele é maior ou igual a 3 ou x é menor ou igual a 4. Eu também poderia representar por intervalo. Ficaria assim, ó. Solução. Ó. Fechado em 0 e fechado em 1. União. Fechado em 3 e fechado em 4. Então, a solução também poderia ser dessa maneira. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.